Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, dia 26 de Kislev, dia 24 de Kislev, perdão. Sábado. Capítulo 2 do Tânia. Falamos no capítulo 1 as questões que o livro pretende responder e começamos a detalhar que toda pessoa tem sua alma animal, da qual derivam virtudes que podem ser usadas para o mal. Agora fala sobre a alma segunda. Cada judeu tem a segunda alma, que começa a entrar no Beit Milá e também entra no Bar Mitzvah. E só ali que ela está em pleno funcionamento quando chega a Bar Mitzvah. Pois a segunda alma ela vem no corpo depois que a alma animal se instalou. Ela veio antes e por isso ela tem, de certa maneira, um poder de falar mais alto, aparentemente. Mas não tira o livre-arbítrio da pessoa. A segunda alma de Israel, de um judeu, é parte do divino de cima mesmo. Como está escrito, soprando suas narinas, a alma viva nas narinas do Adão. E o Zohar explica que no Adão deriva todas as almas de todos os seres humanos, todos os seus descendentes. Está escrito lá, e sopraste dentro de mim. E o Zohar explica que o sopro é uma metáfora para interpretar uma energia que vem do íntimo, uma energia que é a própria vida do ser que sopra. Assim, no Criador, ele instalou dentro de cada judeu uma parte dele mesmo. Claro que não está exposto. O judeu sente-se uma criatura. Tem alguma sensibilidade, uma tendência de sentir que o Criador é algo concreto, é algo presente, real, do qual dá para ter um real temor, a quem dá para ter um real amor, a ponto de se abnegar e de entregar a vida física e tudo que é visível e perceptível, ele pode entregar para não se desligar do Criador. Tão concreto é o Criador para o judeu que tudo que é o mundo físico é só uma roupagem do Criador. Então ele não vai abrir mão do Criador e fazendo uma idolatria para adquirir uma porção desse mundo aqui. Já que a verdadeira existência no íntimo do cada judeu repercute que essa aqui é a existência verdadeira e incontestável. Parte dele está dentro de nós. Sobre isso está escrito que as almas de Israel são chamadas meu filho primogênito. E filho é aquele que surge a partir do intelecto, é uma metáfora. Assim como o filho surge do intelecto do pai, a alma de cada judeu veio do nível chamado intelecto, pensamento, sabedoria de Deus. Sobre a sabedoria de Deus, disse o Rambam Maimônides, que não é uma percepção de criatura, é uma percepção de Criador. Que por isso, na criatura, as coisas se dividem. Tem o ser que percebe, tem o ser que é percebido, o objeto, ou o intelecto, ou a emoção que é percebida, e tem a energia de perceber. Quer dizer, tem três componentes em cada experiência. O que percebe, o que é percebido e a força perceptiva. Assim diz o Rambam. E o Maharal de Prague diz, o Rambam diz que em Deus, esses três componentes não existem, não são separados, é uma coisa só. E a criatura não consegue se identificar com isso de forma direta, porque na criatura tudo é dividido. Agora no Criador, falamos que ele é o primeiro a existir, existe sozinho, sem depender de nada para existir. E isso obriga, de forma lógica, inclusive obriga que o primeiro ser, que não depende de nada para existir, não pode ser dividido por partes. Que aí você vai começar a perguntar qual é das partes que é primeira, qual é das partes que depende da outra. Já que ele é independente para existir, então todas as qualidades que ele possui todas elas, senão elas não teriam como surgir. Todas aquelas qualidades não são dependentes também. Quer dizer que elas existem como uma coisa só, um unificador de todas as qualidades. Que existem, vivem sozinhos, sem depender de nada para existir, e inclusive não há interdependência entre eles. A criatura não consegue entender essa forma de ser, mas é obrigatório dizer que ele existe. Porque tem que ter um ser primeiro, do qual tudo deriva. Ele tem que ter todas as qualidades. E elas não podem ser dependentes, elas têm que ser que nem a essência. Quer dizer, para nós, elas são percebidas como algo separado uma da outra. Mas, na verdade, elas não são separadas. É nós que percebemos uma coisa tudo dividido e separado,
E em nossa mente as coisas vêm para esse lado, mas na essência tudo é uma coisa só. E aquela forma de... E claro que é uma coisa consciente, nós chamamos aquilo de consciente, na verdade aquela consciência não é que nem uma consciência de criatura, é uma consciência que supera a nossa capacidade de se identificar, de entender como seria. Os sábios da Kabbalah explicam que o nome percepção é um nome de sensação de criatura ainda. Por mais que tu vai falar que a percepção, o que percebe, o que é percebido, e a força de perceber são uma coisa só, ainda se trata de experiências do tipo de criatura. E por isso falam que a partir do mundo da emanação para baixo, dá para falar esse nome, dá para denominar essa nossa forma de sentir que Deus seria, pode se referir apenas depois de um certo processo de criação de espaço vazio e abertura de precedente para existências divisíveis. Enquanto a essência divina está além desse apelido de 3 em 1. A essência quer dizer acima do mundo da emanação. De qualquer maneira, a alma de cada judeu veio da Chokhmah, da sabedoria divina, sabedoria em denominação de Kabbalah, Chokhmah de Atzilut, Chokhmah da emanação. E sobre isso está escrito: será que você vai entender o que Deus, os pensamentos divinos? O jeito dele é um jeito de criador, e a criatura só consegue entender e se identificar com coisas que nem ele, que nem a criatura. Pergunta aqui: se a alma de cada judeu vem da essência divina, então por que se diz que tem vários graus em almas? Que é o assunto do livro. Tem justos, tem perversos, tem intermediários. Por que falamos que tem graus em almas? Falamos que a alma de Moisés, dos patriarcas, são almas elevadas, são cabeça em relação à alma de nossas gerações últimas, são consideradas almas brutas, insensíveis, insensatas, que nem o calcanhar não sente quando pisam sobre ele. Enquanto a cabeça é muito sensível e sente coisas muito mais delicadas. E assim, em cada geração também tem os líderes do povo, que as almas são muito mais sensíveis e capazes de captar a presença divina do que as almas do povão e de quem é ignorante. E cada alma é dividida em algumas camadas, chamado Neshama, é uma camada que sente a presença divina sempre, sem precisar de um ponto de apoio, de um intermediário, de uma roupagem. E Nefesh e Ruach são as camadas da alma que estão investidas dentro do corpo. Quer dizer, a Neshama não está revelada dentro do corpo, geralmente, só em caso de um grande justo. Pessoas normais, só o Nefesh e Ruach, as camadas inferiores da alma, estão trabalhando dentro do corpo. E para a percepção deles captar a divindade como algo real, precisa meditar bastante e conseguir abstrair, conseguir se convencer que tudo que você enxerga e percebe são apenas roupagens do Criador. E Ele que está por dentro de tudo, dando vida para tudo que temos aqui diante de nós. De qualquer maneira, a raiz de todas as almas é a mesma raiz. Só que a experiência de cada alma é diferente, que nem um órgão separado do corpo, que um sente mais e um sente menos. Mas mesmo o que sente menos de todos, que nem uma unha, digamos assim, na metáfora, a alma que está no corpo de um ignorante, ou de um pecador, uma pessoa que não teme a Deus e não se preocupa com seus deveres. Sua alma, que seja judeu, veio da sabedoria de Atzilut, que nem um filho que vem do pai, que no filho também tem unhas. Então falamos que o povo judeu todo é considerado como se fosse meu filho primogênito é Israel. Só que nesse filho tem a cabeça, tem as mãos, tem os pés, tem o calcanhar que não sente quando pisa sobre ele, e tem as unhas que pode cortar e não vai sentir dor. Completamente insensível. Assim, tem almas que são realmente escurecidas, elas não sentem dor de se desligar do Criador, que nenhuma unha não sente dor quando corta. Mas mesmo assim, a energia que vem produzir a unha e a formatação dessa unha, o DNA dela, veio da mesma gota. No caso de um pai físico, se não tiver ali uma
uma procriação de pai e mãe, onde há uma gota de sêmen do pai, não sujará a unha. Essa é insensível. E ela é uma réplica da unha que tinha o pai. E ela deriva para viver, ela precisa que haja um cérebro do pai. E cérebro de filho para repercutir o que o cérebro do pai deixou ali. E só ali vai surgir a unha. Só que através de estar 9 meses na barriga da mãe, depois se modificar diversas vezes, ao ponto de estar tão escurecido, tão insensível, que pode surgir dela uma coisa como unha, que não tem percepção, é um objeto. É uma sensação de objeto absoluta. Inclusive um objeto sem ligação emocional, intelectual, ou até mesmo não uma ligação de dor física com o cérebro. E apesar de tudo isso aqui, é uma coisa viva, que cresce, que propaga. E está ligado numa dependência total na vida daquele ser, na sua essência. E aquela vida partiu a existência a partir do momento que o pai saiu do pai, uma semente plantada na barriga da mãe. E daquela gota que deriva a unha. E agora quando o filho vive, a sua unha depende, as suas partes menos sensíveis também dependem que haja um cérebro no filho, para que ele possa viver. E falamos aqui unha em relação ao pai e não em relação à mãe, porque o Talmud de Nidá fala que do sêmen branco, que é parte que vem do pai, vem tendões, ossos e unhas. Assim diz no Etz Chaim, no livro do Arizal. Da mesma forma diz do vestimento do Adão, quando ele, depois de pecado, que foi umas escamas ou umas unhas que derivaram da onde? Do intelecto dele, do cérebro dele. Quer dizer, de certa maneira, Deus fez crescer para ele uma vestimenta de acordo com essa interpretação, que capaz que seja metafórica, mas de qualquer maneira, você vê que unha deriva de algum nível que precisa ser sensível, que nem o cérebro. E só então vai surgir um nível insensato de criatura. Ou seja, todos derivam do nível essencial, sensível, vivo, mesmo os menos sensíveis. Inclusive, o Rebbe fala numa carta que há uma opinião que diz que dentro de cada filho tem uma parte do pai que nunca morreu. Aquele sêmen ali é uma coisa viva. E tem opiniões que dizem que aquilo lá não... Alguns dizem que aquilo lá estraga e deixa apenas uma marca que vai deixar uma informação, uma codificação que repercute em outra matéria. Mas há quem diz que a própria matéria, alguma partícula ali fica a mesma matéria, quer dizer, o próprio pai está ali vivo, uma parte dele que foi encaminhada para mais tantos anos de vida. E se aquilo encaminhar adiante, vai ser para sem fim de vida. Isso até pode ajudar a nós, se ligarmos, sentir mais ligação com nossos antepassados, porque somos realmente a continuação real deles, aquela parte deles que nunca morreu. De qualquer maneira, na metáfora do povo judeu, filho primogênito de Deus, que tem partes sensíveis e partes insensíveis, mas todos dependem um do outro. Assim, na raiz de cada alma do povo judeu, por mais que ele deixa através da cadeia criativa de mundos que Deus fez, mundo da emanação, que é o mundo onde está claro e óbvio que somos uma extensão do Criador, somos uma manifestação do Criador. Lá não tem roupagens. Depois desceu a energia criativa para uma roupagem chamada Briá, criação, um mundo de pensamentos e intelectos, onde há uma percepção de criatura já. São pensamentos do tipo criatura, sente-se separado do Criador. Mas ela consegue alcançar e desvendar, não sente como concreto o Criador, mas sente como óbvio. A partir do uso do seu intelecto. Depois de mundo da formação, que é o mundo de falas e emoções, é mais uma roupagem. Os seres ali também conhecem o Criador, mas menos do que os seres do mundo intelectual da criação, o mundo da Briá. E finalmente o mundo da Asiá, o mundo da ação, onde há uma sensação de objeto. A energia não só que é obrigada a perceber a si mesma e a tudo como criaturas e não como extensão do Criador, não só
que além de perceber, tem sentimentos de criatura. Não é só intelecto. Primeiramente vem intelecto e pensamento de criatura, depois vem sentimentos, como pode ter o orgulho, o egoísmo e a valorização, e o amor e temor de criatura, que sente-se separado do Criador. Quando o Criador é tudo e nós somos uma extensão dele, por mais que tenhamos alguma emoção, alguma compreensão, aquilo age dentro do um ser único. Deus é tudo. Como falamos antes, ele é o que percebe, o percebido e a energia que percebe. Então, se tem lá um amor, nós estamos o que ama, o que é amado, e o poder de amar ao mesmo tempo, quando estamos no mundo da emanação. Descendo níveis abaixo, aquilo já é separado. Quem ama é um, quem é amado é outro. E no mundo da ação, que é o nosso mundo, a alma vem dentro de um corpo, que sente uma contradição. Por um lado, eu sou o meu corpo. Por outro lado, o meu corpo é um objeto. E eu sou uma vida. E o corpo não mostra ser uma vida, ele mostra ser um veículo de vida. Tanto é que ele pode morrer e a vida é uma experiência que não deveria morrer. Não porque o corpo morre, não poderá ter uma experiência de pensamentos e sentimentos. Isso não vemos uma ligação direta que precisa ter uma carne para ter compreensões e emoções. Isso é uma contradição. E a alma vem montada sobre esse veículo chamado corpo, nesse mundo de objetos, onde tudo precisa de um veículo corporal físico para andar. E assim pode surgir uma alma de um ignorante, inclusive de um pecador, que se convence que o objeto é tudo e que o valor é maior e o prazer do objeto é mais importante que o prazer do Criador, ou o prazer de sentir-se parte do Criador e de agir em nome dele. Por mais que essa criatura vai estar separada do Criador na sensação dela, ela ainda deriva da sua alma base, alma mãe, digamos assim. Porque esse ser é que nem uma unha, ou que nem um calcanhar em relação a um cérebro. Existe uma alma no mesmo camada, na mesma geração, no mesmo povo, que representa o cérebro, pelo qual passa aquela pouca sensibilidade que crescer sim tem, o potencial dele de produzir alguma coisa para Deus e sim sensibilizar-se, passa por intermédio de uma alma maior, que é o patriarca do povo judeu, que é o justo líder da geração, que sente mais a presença do Criador como algo concreto. E quando ele se concentra em pedir para Hashem, digamos assim, que os derivados dele também possam sentir, ajuda eles a sensibilizar-se. Por isso que um líder consegue exercer sua função em inspirar os demais judeus no serviço a Deus. Porque, na verdade, são extensões um do outro. Somos que nem uma árvore e um galho pequeno, uma folha, uma fruta, se estende a partir do tronco. Assim, o tronco pode favorecer as suas ramificações. E todos estamos enraizados no Criador, no fim das contas. Assim diz que a energia, a vitalidade da pessoa mais ignorante vem da alma do justo e sábio, a cabeça do povo de Israel, chamado Rosh Bnei Israel. A palavra Rebbe, que o Hassidut usa, é um acrônimo das letras, das palavras Rosh, cabeça dos filhos de Israel, daquela geração. E literalmente cabeça nessa metáfora. O povo judeu é filho primogênito do Criador, e ele é a cabeça, pela qual passa a energia e a sensibilidade para os demais. Por isso está escrito, ditado dos sábios do Talmud, sobre o versículo que a pessoa deve se grudar no Criador. Como é que vai se grudar no Criador? Fala o Talmud, todo aquele que se gruda num Talmid Chacham, num sábio de Torá, é considerado como se tivesse grudado na presença divina. Por quê? Se a pessoa sente-se separada do Criador, quer dizer que a alma dele não é a cabeça, não é a cérebro. Através de grudar-se no sábio de Torá, não um sábio qualquer, um sábio verdadeiro, que está incrustado, digamos assim, a Torá no ser dele. Se trata de um líder do porte de um Rebbe. Quando o Talmud fala de Talmid Chacham, não é uma pessoa qualquer que sabe algum volume de Talmud. Se trata de uma pessoa que a sensibilidade dele é outra. A vida dele é
a vontade de Deus. Torá, o que ela é? Nada menos que a descrição da vontade de Deus, da presença de Deus aqui na Terra. Quando você tem uma pessoa que vive numa realidade que a presença de Deus é tudo e nada mais existe e tem valor, esse aqui é uma raiz de almas derivadas. E quem se gruda nele, como se tivesse grudado no ser que aquela pessoa valoriza como verdadeiro, que é o Criador. Através de unir-se com os sábios, de aproximar-se a eles para ver o que eles dizem, de ter todo relacionamento de almas, na verdade, tem 3 pontos: confiança, amor e temor. Que o temor não significa um medo, significa uma reverência, uma submissão. Qualquer um desses relacionamentos com o sábio mestre aumenta o laço com ele e faz com que ele tenha mais impacto na nossa sensibilidade. Quer dizer, nós estamos se abrindo para ele nos impactar. Quando confiamos que ele realmente é servo de Deus, confiamos que quando ele reza para Deus, pode nos favorecer. Também podemos e devemos rezar diretamente a Deus. Não pode se estabelecer um intermediário indicando que a nossa reza não tem um canal direto. Mas pode também uma pessoa rezar pela outra e ajudar e auxiliar. E quando aquela pessoa é um sadiq, que sabe a forma de rezar e é considerado um servo querido perante o Criador, então sua reza pode ser mais aceita. E não tem nenhuma proibição de pedir para Deus e também pedir uma brachá para um justo, que reze e interceda por nós também. De qualquer maneira, através disso aqui é a questão da confiança. Quando você ama uma pessoa que serve a Deus, na verdade está amando o próprio Deus. Está amando o impacto que aquela pessoa faz no mundo. Você se identifica com isso, você gostaria de estar ali, junto, ao lado, fazendo a mesma coisa. E quando reverencia, respeita, idem também. São formas de se identificar, de estar próximo espiritualmente. E através de unir-se nos sábios, uma alma de um ignorante se junta à sua raiz primeira, que está na sabedoria divina que criou as criaturas, na percepção do Criador, da qual deriva a percepção da criatura. E por mais que aquela pessoa possa vir a ser revoltada e odiar os sábios e querer impedir eles de fazer sua tarefa, ainda assim sua vida, sua alma, sua experiência de presença, de existência, deriva da alma do sábio. Mas então por que ele não tem sensibilidade nenhuma? Porque no caso dele foi permitido ele ter escolhas, ou foi imposto a ele uma situação de que a sua energia vital é só do mais superficial possível que o sábio possa repartir. Então não reparte para ele da sensação íntima do sábio, somente do superficial, quer dizer, da roupagem. O sábio tem que estar uma alma num corpo, e a energia daquele ser antagônico ao justo e ao sábio é uma derivação apenas do corpo do sábio, apenas da parte aparente, apenas da parte limitada, submetida às regras da terra física. E por isso ele sente apenas coisas terrestres físicas. Mas se existe ali uma vida, aquilo tem que estar enraizado de alguma maneira na vida, da vida, que é o Criador. Só que não aparece externamente isso aqui. Então na cabeça dele também não repercute uma sensação de submissão ao Criador. Está bloqueado para ele a sensibilidade. Mas igual ele deveria respeitar. Por mais que ele se revolte, sua energia passa pelos justos. Ele depende de Deus. Por mais que seja contra Deus, ele continua dependendo de Deus para existir. E ele não deixa de ser alguma peça no jogo que o Criador fez para favorecê-lo. De algum jeito ele vai favorecer o Criador. Não tem como deixar de favorecer. Por mais que ele não perceba, por mais que ele seja revoltado e tente incomodar, só é uma maneira do Criador trazer o mundo para onde ele quis. E termina aqui o capítulo bem longo realmente, perguntando, o Zohar diz que quando a pessoa se
santifica, quer dizer, ele evita perder o controle na hora de coabitar e procriar um filho. Ele gera, quando ele está santificando-se na hora da união matrimonial, vai gerar um filho santificado, um filho com mais sensibilidade. Diferente de um filho ignorante. Um filho de uma pessoa ignorante, uma pessoa materialista, vai ter um filho também mais materialista. Uma pessoa espiritual sensível vai ter um filho mais sensível. Ainda mais se ele se esforça para não ser levado pelo materialismo, pelo prazer físico na hora de uma procriação. Então, conforme isso, você vê que o filho depende do pai e não do sábio. Explica o Rebbe aqui. Isso aqui não fala da essência da alma. A alma em si depende do Rebbe, depende da sua posição no conjunto do povo judeu todo. O que o pai dá para o filho é o corpo. Existem corpos mais escurecidos, que por mais que a alma seja poderosa, escureçam e incomodem ela de sentir a presença divina e a grandeza de Deus e ser submissos a ela. De várias maneiras. Ele pode talvez até sentir, mas a alma dele é alta. Deus injetou ali uma alma alta num corpo de um filho, de um ignorante. O que vai acontecer? O corpo vai escurecer, ele vai ser revoltado, ele vai ter dificuldade de submeter-se. O seu orgulho, ou a sua raiva, ou a sua tentação quanto a prazeres vai ser mais intensificada, porque ele nasceu de um relacionamento mais materialista. Por contrapartida, se um corpo refinado, mesmo que vá lá uma alma baixa, mas o corpo não vai impedir aquela alma conseguir o máximo que ela conseguiria, todo o seu potencial. O corpo escurecido impede a alma de conseguir liquidar e realizar seu potencial todo de elevação, de gerar um ser sensível. Ainda assim, o Arizal disse no Kotei Torah, Parashat Vayera, e outro livro também, Mitzvot Parashat Bereshit, que a alma em si não depende da forma da santificação dos pais, que impacta apenas o teor da alma animal. Quer dizer, quando você vai procriar, vai escolher que tipo de alma animal vai ter teu filho. Ela vai ser um animal muito animalesco, muito material ou agressivo, ou um animal manso que não perturba tanto no serviço a Deus. Mas a alma sagrada, aquela divina, que permite a sensibilidade na presença de Deus, ela vem das alturas e não depende do pai. Pode vir uma alma elevada no filho de uma pessoa ignorante, e às vezes, justamente, tem um julgamento, tem oposição no corte celestial para uma alma elevada vir para o mundo. Então, para acalmar a oposição, se faz como se fosse uma negociação. Diz assim, a alma é elevada, mas ela vai entrar num corpo escurecido. Acaba sendo um filho de uma alma muito especial, uma família muito simples. E se a Hashem ajuda, ele acaba tendo os mestres corretos, eles conseguem ajudá-lo a superar suas dificuldades e favorecer todo mundo com a luz da sua alma especial. Até que o Tânia de hoje, do dia 24 de Kislev, Shabbat, bem longo realmente. Até mais, Shavuot Tov.